Oi, tudo bem? Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença de todos por estarem aqui com a gente essa noite. E eu queria dar alguns avisos antes de começar a apresentação propriamente dita. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Mariel Maas, eu sou educadora clínica da Dentsply Sirona. Eu queria pedir para vocês não gravarem a aula e nem tirarem foto, nem dos slides e nem do conteúdo oral do professor. A gente vai disponibilizar depois a gravação dessa aula nas nossas redes sociais. Então, podem ficar tranquilos que essa aula está sendo gravada. Eu queria pedir para vocês não fotografarem. E eu também queria apresentar o professor, que apesar que ele dispensa apresentações, eu vou apresentá-lo. O professor Manuel Machado, ele é especialista, mestre, doutor e livre-docente em endodontia pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, a USP. Ele é professor visitante na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele é autor dos livros Endodontia da Biologia Técnica, Urgências em Endodontia, Endodontia, Tópicos Atuais e Endodontia, Ciência e Tecnologia. É também idealizador do Projeto 32 e é autor de mais de 80 artigos científicos na área. E eu queria agradecer, professor, mais uma vez. Para a gente é uma honra ter você aqui essa noite conosco. Eu queria te agradecer por aceitar embarcar nessa, por aceitar o nosso convite. E é isso, o palco é seu, professor. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Mariel. Boa noite, Nathalie. Boa noite todo mundo aí. Muito obrigado pela presença de vocês. E para mim é uma oportunidade e é uma honra muito grande poder conversar com vocês um pouco sobre essa questão relacionada à endodontia. Muito obrigado. Procedimento que é uma variável técnica que permite que com um só instrumento você se adapte e se ajuste a diferentes diâmetros de canais radiculares e a diferentes conformidades de canal radicular, observando uma relação custo-benefício boa. Então, eu estou colocando exatamente essa imagem aqui, porque há muito tempo a gente fala sobre o tempo que você gasta para fazer um procedimento, a complexibilidade ou a simplicidade, a habilidade necessária que eu preciso para fazer isso, o custo-benefício que isso traz para mim e a qualidade e a tecnologia. Então, vamos lá. Vira e mexe, a gente vê em mídias sociais, olha, fazer a endodontia do molar em 50 minutos, será que é bom, será que é ruim? Isso torna um caráter aí muito vulgar, né, do que se é de fato colocado dentro da importância desse tema. Eu sou professor há 42 anos, não parece, sei, mas eu sou professor há 42 anos. Nós começamos, por exemplo, a ensinar numa época onde a endodontia era completamente diferente, né? Onde a endodontia se fazia em 4 sessões no mínimo, aonde dentro da endodontia não se conhecia muito a questão da microbiologia, né? Aonde a endodontia se fixava em remover dor ou evitar pós-operatório doloroso, né? Usando medicações intracanais na base de anti-inflamatórios, né? Porque nós não tínhamos o conhecimento que a gente tem hoje baseado da questão microbiológica, que só veio, de fato, a aparecer através dos trabalhos de Lar Fabricius, Rapassalo, Müller, Sandquist e outros microbiologistas, né, de nova geração, Siqueira, aqui no Brasil, dentre outros. Então, o que acontece? Hoje, a visão que a gente tem é uma visão diferente, né? Mas seguindo aquela mínima que tem mais de 50 anos em endodontia. O que interessa é o que se tira e não o que se põe, né? Então, veja, a questão hoje de se buscar uma desinfecção significativa do endodonto e o selamento desse endodonto é que, de fato, vai levar ao maior índice de sucesso. Então, veja, quando nós falamos que eu posso fazer um tratamento em um tempo menor, isso quer dizer que a tecnologia me trouxe condições para isso.
Nós estamos visualizando isso hoje, e nós estamos visualizando isso nos debates de mentalidade desencontradas, né, sobre o ponto de vista científico, onde, por exemplo, o pessoal chega e fala assim: olha, será que a vacina ela é boa? A vacina do tétano demorou 40 anos, a da coqueluche demorou 120 anos, e assim sucessivamente. Gente, o que interessa é que é o seguinte: apareceu uma pandemia, toda a comunidade científica, e a gente agradece a Universidade de São Paulo, que está fazendo 120 anos hoje, 120 anos a Faculdade de Odontologia, né? Mas você veja, hoje a USP está em 10º lugar no mundo, no número de publicações científicas no que se refere à Covid. Toda a comunidade científica ela se motivou em desenvolver um procedimento. Então, procedimentos que eram realizados, né, que demoravam 30, 40 anos, foram feitos em 3 meses. Isso é esforço e tecnologia. Então, quando a gente fala em fazer uma endodontia em menos tempo, pressupõe algumas coisas, né? Em primeiro lugar, vamos lá, não se pode negociar a qualidade. Repito, não se negocia qualidade. Repito, não negocia qualidade. Isso, portanto, quer dizer que qualquer procedimento que me leve a uma endodontia mais simples e com um tempo melhor, eu tenho uma melhor relação custo-benefício. Gente, essa frase, né, ela é altamente significativa, tá certo? Vamos lá. O que significa simplicidade? Mais fácil de fazer. Poxa, como nós falamos, há 40 anos atrás, eu só tinha lima de aço quadrada, tipo K. Né? A gente, para, por exemplo, não fazer um degrau durante o preparo, era uma luta. Era uma dificuldade muito grande você realizar um tratamento endodôntico. A gente fica muito satisfeito que, nesses 40 anos, eu tenho hoje instrumentos que realizam isso com uma qualidade superior, em um tempo muito mais rápido e que é mais fácil fazer. Esse é um ponto que é um ponto importante. Isso é ciência. Isso é o futuro. E você veja, se eu tenho uma coisa mais simples, mais fácil de ser feita, mantendo-se a qualidade, não se discute qualidade, não se discute qualidade, mantendo a qualidade, eu posso ter um número maior de profissionais que realizam esse tipo de procedimento. Eu estou tornando a técnica endodôntica mais acessível aos profissionais de odontologia. Eu estou tornando a técnica endodôntica mais acessível aos especialistas, porque especialista hoje não é como é que faz endo. Especialista hoje é o cara que domina a patologia, diagnóstico, né? É o cara que sabe evolução, sabe o que é uma sepsemia. Esse é o especialista centrado mesmo, porque os protocolos técnicos hoje, graças a Deus, eles evoluíram de maneira significativa, né? Então, eu gostaria que isso ficasse bem claro. E veja, se eu necessito de menos habilidade, tenho um procedimento mais simples, faço isso num tempo mais rápido, eu tenho uma melhor relação custo-benefício. A relação custo-benefício ela é importantíssima. 90% dos profissionais de odontologia têm dificuldade financeira porque os seus protocolos técnicos e os seus materiais são muito caros. Ele não tem para quem fazer. E como não tendo para quem fazer, eu tenho uma população com um maior comprometimento de saúde bucal, né? E, ao mesmo tempo, tenho profissionais frustrados, eu tenho um profissional com um problema de fluxo de caixa de paciente. Né? Então, às vezes, a gente vê muito assim em conferência, não é descomplicando, é complicando a endodontia. Né? Quer dizer, eu tenho que ter aparelhos caríssimos, senão não faço endo, eu tenho que ter uma série de coisas, senão não faço endo,
quando isso não espelha a realidade. Quando isso não espelha a realidade, né? Então, vamos lá. Eu acho que a grande busca de um profissional de ensino, um professor, um pesquisador, um clínico, né? Um professor que também faz endodontia, eu acho que a grande busca nossa, a grande maneira que a gente tem de cumprir a nossa função, de transmitir isto, é buscando essa melhoria na qualidade dos protocolos técnicos que, graças a Deus, evoluiu demais, né? Então, eu quero fazer essa introdução, eu quero mostrar aí o desenvolvimento de vacinas em 2, 3 meses. Na realidade, não foram 2, 3 meses, foram 15 dias. Né? O resto é teste para saber se aquilo que foi feito em 15 dias funcionou. E nós sabemos quando nós vamos publicar um trabalho, nós sabemos que nós vamos publicar um trabalho que muitas vezes, dentro do período experimental da metodologia, nós temos 20% do tempo gasto. O que demora, às vezes, comitê de ética, reunião disso, quanto tempo a revista vai demorar para aprovar, quanto tempo fica na fila, e assim sucessivamente. Né? Então, é muito importante que a gente deixe claro que essa preocupação que a gente tem é para fazer uma endodontia melhor. Né? Essa preocupação que a gente tem é para fazer uma endodontia mais acessível a você, ao seu paciente, à sua relação também custo-benefício. Esse aspecto é importante. Né? Então, eu me reservo no direito de fazer essa introdução no sentido de que toda vez que eu falar sobre tempo, sobre simplicidade, em nenhum momento é negociado a qualidade. Tá? Então, quer dizer, não serve se não for bom, não serve se não tiver qualidade. Tá? Então, o que a gente põe aqui são procedimentos ligados a essa temática. Porque você veja bem, né? O que é sucesso, o que é insucesso? Muito bem. A odontologia é de meio, não é de fim. Então, o que acontece? Se eu me proponho a fazer um tipo de tratamento, aonde eu expliquei para esse paciente esse tratamento, aonde eu documento esse tratamento através de radiografias, através de fotos, através de fichas, através de consentimentos, etc., eu estou fazendo uma proposta de oferecer o melhor de mim. Né? E dentro desse contexto, eu não sou obrigado a atingir o sucesso. Mesmo porque eu nem sei como é que acontece o sucesso. Né? A cada dia nós melhoramos, a cada dia nós, por exemplo, melhoramos a nossa taxa de sucesso, a cada pesquisa aprendemos mais, né? Então nós não temos ainda técnica, protocolo e conhecimento de 100% de sucesso. O que eu posso prometer para o meu paciente? Fazer o melhor de mim. E se eu achar que o caso é muito difícil, tem quem faça melhor, indicar. Né? Então, esse é um ponto. E dentro desse novo contexto, a gente começa a ver, por exemplo, que a complexidade do tratamento endodôntico ela é um pouco maior do que a gente pensava. Né? Já se discutiu isso. 1914, Hunter, num discurso do Canadá. Dentes com polpas mortas são um foco de infecção que pode levar ao óbito. 1935, Fish-McLean. A infecção só se situa no interior do canal radicular. 1978, as bactérias podem sair do Muller, podem sair do canal radicular e formar um biofilme extrapical. Né? 2010, existe sim correlação entre patologias dentais e problemas cardíacos ou de AVC. Então, gente, calma. Né? Vamos entender e vamos pensar com racionalidade. Não é porque eu tenho abscesso periapical que o indivíduo vai morrer do coração. Não, não é isso. Mas, olha, pode sim. Existem correlações entre patologias periapicais e problemas cardíacos. Existe um boletim
do INCOR que mostra que 45% das doenças cardíacas têm de origem infecção dental. O INCOR mostra num outro documento que 36% das mortes por problema cardíaco têm origem dental, né? Agora, e o que isso... Essa é a dissertação de mestrado da professora Karen Sepúlveda Pertence, uma orientada nossa do Chile, que induzimos lesões apicais em ratos e vimos que nesses ratos o coração se desenvolvia menos, o peso corpóreo desenvolvia menos, o estresse oxidativo na alteração das atividades das enzimas oxidantes era comprometido. E esses fatores, sim, correlacionavam uma cardiopatias, um dano à distância. Por que nós estamos colocando esse ponto agora? Exatamente para justificar aquilo que nós falamos na introdução. Tempo, habilidade, simplicidade. Se eu tenho uma técnica eficiente e que me permite realizar um tratamento em uma sessão, ou, claro, em fase aguda não, em 2 sessões, ou o que seja, né, que me permite realizar um tratamento o mais rapidamente possível. E outra coisa que nós vamos falar hoje aqui, a blindagem, a garantia desse retratamento, isso deve ser aproveitado, né? Então, essa questão de você utilizar instrumentos que te permitem essa proposta, com instrumentos que têm flexibilidade de se adaptar e de produzir desinfecção do canal radicular, de instrumentos mais simples de serem utilizados, eles então passam a ser de extrema importância dentro dessa questão. Então, basicamente, né, feita essa introdução, nós reforçamos essa temática de você poder realizar um tratamento de alta qualidade e um tratamento eficiente. E, gente, um tipo de tratamento que você não precisa demorar 20 anos para aprender, como a gente demorava com limas manuais, né? Era muito difícil essa questão. E o que seria? O preparo incremental. O que seria o preparo incremental? O preparo incremental, como a gente vai ver, né, é utilizar um instrumento para diferentes calibres de cone de gutta-percha. Consequentemente, utilizar um instrumento para se promover alargamento do conduto, corte de dentina contaminada e condições de obturação com diferentes calibres, né? A gente começou, há muito tempo atrás, desde o lançamento do Wave One, realizar uma série de pesquisas, uma série de trabalhos, né? E utilizar o conceito desse preparo incremental, e ele foi muito testado na Amazônia, né? Então, quer dizer, a Dentsply chegou a fazer um kit do Projeto 32, depois ele virou um kit normal, aonde você tinha um instrumento de exploração, de pré-preparo, como uma Lima 10, um Wave One Glider Gold para pré-preparo e, por exemplo, o Primary, né? É um jogo que a gente considera, como a gente vai ver, o mais utilizado nos casos de conduto que tenham essa equivalência anatômica, né? Isso é uma questão importante de ser considerado, tá certo? É a questão da equivalência anatômica. E veja também lateralmente os cones. O cone 0.6 e o cone Wave One Gold, que são cones que serão utilizados em momentos distintos desse preparo incremental, né? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada, né? Qual é a ideia disso? Muito bem. Nós trabalhamos basicamente com esses sistemas que utilizam o movimento reciprocante, horário e anti-horário. Esses movimentos reciprocantes vocês têm no mercado, vocês já conhecem perfeitamente, né? Eu não vou me ater muito na questão metalúrgica dos instrumentos, nem na cinemática de movimento desses instrumentos, tá certo? Algumas coisas são importantes. Em primeiro lugar, nós pudemos observar, numa publicação no International Journal of Endodontics, que quando nós realizamos o pré-preparo, o índice de fratura de instrumento despenca,
né? Então, hoje, não é mais uma preocupação, principalmente em nossos cursos, essa questão da fratura. Tanto é que, na Universidade de São Paulo, a gente já trabalha com instrumentos reciprocantes há mais de 4 anos, há mais de 5 anos, né? Porque a gente busca, na formação de um curso de graduação, um clínico geral. E o clínico geral é aquele indivíduo que ele realiza 60% das endodontias. Essa é a proposta do clínico geral, né? Como de outras especialidades também. E para ele fazer isso com o instrumento reciprocante, ele faz de uma forma muito simples. É muito fácil, né? Então, é o ideal para o clínico geral. É claro que quando a gente fala que é o ideal para o clínico geral, isso quer dizer que é o cotidiano mínimo para um especialista, não é verdade? Então, quer dizer, eles se tornaram muito seguros quando nós fazemos o mix de alguns conceitos, né? Se mudou muito esse instrumento, se evoluiu muito saindo do Wave One normal para o Gold. As propriedades melhoraram bastante, né? Então, obviamente, a gente começa com movimentos básicos, tá certo? De, por exemplo, penetração. Primeiro, um acesso à região apical com uma lima manual, 10, 15, né? Isso nós estamos falando para raízes que tenham um diâmetro reduzido, para raízes mais atrésicas. Quando nós temos um acesso com uma lima 20, nós não precisamos fazer para preparo, né? Então, essas coisas nós vamos utilizar o modelo aqui na aula a partir de uma anatomia mais complexa, uma anatomia mais reduzida. São pontos básicos, né? A gente vai entrar muito rapidamente. Importante que o movimento de acesso à região apical é sempre uma pressão apical suave, um quarto de volta à direita e uma tração oclusal mais severa. Eu não volto o instrumento, né? Pressão apical, um quarto e tração. Pressão apical, um quarto e tração. E depois passamos, né, o uso do glider. Agora, veja, nós temos aí uma publicação, que é uma futura publicação, que é uma tese de mestrado defendido pelo nosso aluno, o professor Marco, e que vai ser defendida agora semana que vem, que ele viu que em canais achatados você tem que fazer nas regiões de istmo, nessas regiões dessa parte, ou desses intervalos, uma pequena limpeza com instrumentos manuais. Não vários instrumentos, 1, 2 instrumentos e muita substância química auxiliar. Mas a maioria das vezes nós fazemos um preparo normal, circular com esse instrumento e só fazemos o pincelamento lateral em áreas de istmo depois de instrumentado e ter esse canal muito mais folgado, né? O instrumento livre dentro do canal. Esse é um ponto fundamental naquilo que se refere ao preparo incremental. Qual é a escolha do instrumento? Qual é o diâmetro do instrumento que eu vou utilizar? Né? Eu começo pelo amarelo, pelo vermelho, pelo azul, pelo verde. Veja. Os preparos manuais foram realizados há mais de 100 anos da endodontia, com um índice de sucesso de 88%, 89%, bastante considerável. Claro que eram preparos muito difíceis, né? Que eram preparos delicados, que eram preparos demorados, muitos acidentes, como degrau, fraturas, sulcos, e assim sucessivamente, mas apresentavam sucesso sim. E, através de uma série de investigações, que estão, inclusive, algumas nossas, no nosso site, na parte de publicações científicas, né, a gente confirmou algumas questões relacionadas à desinfecção. Então, vamos lá. Aquele conceito que nós utilizávamos para o preparo instrumental, para a instrumentação manual, do 1+4, ele continuou sendo válido, no que se refere a diâmetro de alargamento de conduto. Por exemplo, vamos supor que o primeiro instrumento seja o 10. Tá? 10, 15, 20, 25. Ou que seja o 15. 15, 20, 25, 30.
né? Então, repetindo a dilatação até esses instrumentos, a gente pôde ver em inúmeras investigações que, quando esse padrão de alargamento de 1+4 a partir daquele inicial promovia, sim, desinfecção do conduto, tanto com instrumentação manual, tanto com instrumento rotatório, quanto com instrumento reciprocante, e assim sucessivamente. Inclusive, a gente fala qual é o melhor sistema? Aquele que você se dá bem, aquele que você domina. O que você precisa é fazer um adequado alargamento e limpeza do canal radicular proporcional aos seus diferentes terços. O terço cervical é o mais contaminado. O terço cervical tem mais túbulo dentinário. O terço cervical tem mais, a polpa dessa região tem mais odontoblasto. Por isso que aí, segundo os trabalhos de Shovelton, tem mais bactéria, e de Brandstrom também. E segundo os trabalhos de permeabilidade dentinária de Marshall e de vários outros autores, ali é a dentina mais permeável. Então, eu preciso fazer um alargamento proporcional do canal radicular. Às vezes me preocupa o termo preparo minimamente invasivo, porque não é real, porque nós já preparamos terço cervical e terço médio com Gates Glidden 3, entendeu? Que é o mesmo diâmetro, né, desses instrumentos, e não houve fratura. Então, a desinfecção do sistema do canal radicular prioriza toda essa temática, não é? Então, eu preciso realizar um alargamento suficiente para me limpar o canal radicular. Isso vem desde a cirurgia de acesso, uma adequada cirurgia de acesso ao sistema de canais radiculares. Muito bem. O que determina para mim com exatidão o alargamento do conduto? O que determina para mim com exatidão o alargamento do conduto é o diâmetro do cone de Guta. Porque quando a gente fazia a instrumentação manual e terminava o preparo apical com a lima 30 e pegava um cone 0,230 para chegar lá no CRT, não descia. Era uma dificuldade fazer o travamento do cone. E a gente tem que voltar. Aqui, no reciprocante, ocorrem algumas coisas diferentes. Por exemplo, se eu vou trabalhar com um cone 0,6, o diâmetro do cone ele pode ser um número superior ao da lima. E aí a gente vai mostrar para vocês o que significa isso, que é a questão do preparo incremental. Então, vamos supor, se eu quero terminar o meu conduto com alargamento equivalente ao instrumento 30, porque o primeiro instrumento foi o 15, e isso me determina 4 instrumentos que é suficiente para poder fazer uma boa limpeza do conduto, eu uso um Wave One Gold Primary, o vermelho. Vamos ver isso daqui, né? Primeiro, rapidamente, uma sugestão técnica do nosso protocolo. Volto a falar, isso tudo está no site, né, com detalhes, escritos, você pode ver, rever, tirar dúvidas, escrever para nós, etc. Vamos lá. Qual que é o protocolo que a gente indica de técnica? Em primeiro lugar, comprimento aparente do dente menos 2 milímetros. Por isso que a nossa radiografia tem que ser uma radiografia de muita qualidade. Né? Vamos medir o comprimento aparente do dente menos 2 milímetros, vamos pegar uma lima tipo K, ou uma lima flexofile, dependendo da curvatura, ou uma lima de níquel titânio, dependendo da curvatura, e chegar dentro dessa área e ver o calibre que temos ali. Né? Então, vamos supor, calibre 15, cone 30, Wave One vermelho. Tá? Protocolo, claro. Primeiro, uma adequada cirurgia de acesso, um adequado preparo da entrada do canal radicular com uma SX ou MT. Tá? Segundo lugar, um acesso a essa região com o pré-preparo com uma lima 15, uma vez que foi a mesma que entrou nessa medida e travou. Pressão apical, 1/4 de volta, tração mais forte. Pressão apical, 1/4 de volta, tração mais forte. Cheguei.
irriga, vai para um Wave One Glider Gold. Não preciso chegar de cara, vamos mostrar. 1, 2, 3, tira e irriga, volta com a 15, vamos mostrar. E assim sucessivamente. Chegou com o Wave One Glider Gold, vamos para o Wave One Gold. 1, 2, 3, até chegar lá embaixo. Chegou lá embaixo, põe o cone em radiografia. O que vai acontecer? Ou você vai estar a uns 2 milímetros do ápice, você quer descer mais um, você desce mais um, não precisa confirmar, é só descer mais um e ver se desceu tudo realmente mais um e travou em mais um, naquele que você desceu. Ou você está bem, ou você tem que descer 3 ou 4. Se tiver que descer 3 ou 4, você errou tudo na radiografia, faz odontometria e começa de novo. Tá? O nosso comprimento de trabalho é 1 milímetro aquém do comprimento aparente do dente. Então, vamos lá. Veja, essa é a cinemática adequada para você fazer o acesso à região apical. Uma leve pressão apical, um quarto de volta e uma tração mais efetiva. Tá? Então, isso mostra, né? Vamos chegar, por exemplo, essa lima não chegou, ela está longe, eu tenho que fazer muita força. Tira, coloca uma menor. Pressão, um quarto de volta, e assim sucessivamente. Pronto. Até chegar na nossa medida, olha, foi uma 10, não era 15. Tá certo? 10, 15, 20, 25. Provavelmente seria um cone 25 para esse diâmetro do conduto. Vamos ver. Né? Então, chegamos dentro dessa região e vamos começar com o Wave One Glider Gold. Não necessito, não devo forçar esse instrumento para chegar lá, naquele ponto, na primeira vez. Aqui chegou, mas numa outra circunstância, eu vou trabalhar com substância química auxiliar, tá? E vou penetrar com esse instrumento, 1, 2, 3, para, volta com a lima 15, 1, 2, 3, volta com a lima 15. Tá? É importantíssimo essa volta com a lima 15, depois da irrigação, como nós estamos vendo aqui. Por quê? Porque o conduto é muito estreito. A irrigação e aspiração não é suficiente. Eu não posso travar essa cânula com o risco de jogar para fora a substância química auxiliar. Então, a irrigação não vai remover aquilo que a gente quer que remova. Então, eu irrigo, aspiro, coloco a substância novamente, hipoclorito, no PTC com hipoclorito, volto com a lima 15, um quarto de volta puxo, um quarto de volta puxo e irrigo novamente. Gente, eu vou fazer esse tipo de procedimento toda vez que eu for voltar a penetrar com o instrumento. Hoje, nós, particularmente, usamos o endo-PTC leve, porque você pode gotejar. Então, quer dizer, nós renovamos o endo-PTC neutralizado pelo hipoclorito a 2,5% a cada penetração do instrumento. Eu explico. Vou pegar o Wave One Glider, tá? Coloco a substância. 1, 2, 3. Irrigo, lima 15, irrigo. Preciso descer? Coloco a substância. E assim sucessivamente. E é exatamente o que nós vamos fazer com todos os passos referente, por exemplo, ao Wave One. Tá? Então, vamos ver, por exemplo, como o preparo incremental com o Wave One Gold, ele me permite essa variável. Por isso que foi por nós um instrumento, por enquanto, né, está sendo por nós, um instrumento escolhido, não só para o nosso trabalho, e exaustivamente testado em pesquisas, exaustivamente testado em trabalhos de campo, como, por exemplo, no Projeto Amazonas, né, o Projeto 32. Então, veja bem, aqui nós estamos repetindo o passo. Exploração, pré-preparo, e agora iniciamos o preparo com o Wave One Gold. Nós vamos ver que se a cinemática, né, a gente vai mostrar, mas é assim, ó, substância química, 1, 2, 3, penetração, para, irriga, lima 15, irriga, volta, substância química, 1, 2, 3, e assim sucessivamente para chegar até a região apical. Nós vamos ver o seguinte, que é bastante interessante. Se eu chegar com o Wave One Gold Primer
até a região apical, uma vez, o cone escolhido vai ser o cone 25 primary, né? Não é muito novidade, né? Mas vamos ver. Veja, 1, 2, 3. Olha a sujidade. Para, irriga. A irrigação não é eficiente, não tem diâmetro de refluxo. Volta com a lima 15, agita e irriga novamente. Né? Olha, por exemplo, aqui o que restou de material. Né? Olha lá, a lima 15 vai, totalmente livre, repete o procedimento, renova a substância química auxiliar até chegar na região apical. Tá? Então, está aí. Agora sim, se eu cheguei com o Wave 1 na região apical, eu posso fazer uma ativação com ponta de ultrassom, com endoativator, que é sônico. O endoativator é muito interessante porque ele tem uma ponta de silicone, então não machuca a parede do canal. Tá? Então, aí nós estamos chegando, por exemplo, até a região apical. Muito bem. Chegamos nessa região apical 1, 2 vezes. Acabou, chegamos. Primeira vez que nós estamos chegando aí. Irriga, veja, o cone vai se adaptar bem. Qual que é? O 25. Ok. Instrumentou com o primary, né? Usou um cone, primary tem o Desert 25, usou um cone 25. Mas veja, agora é que vem o conceito do preparo incremental. Se eu volto com o Wave 1 mais umas 3 vezes, o cone que entra é o 30. Vamos ver. Olha lá, voltou, mais 3 vezes na região apical, tá? Olha o cone que foi, está totalmente adaptado. 30. E o Wave 1 continua sendo o primary. Né? E olha a adaptação que esse cone tem dentro do perfil do canal. Cone 06, 30. Muito bem. Vamos mais 3 vezes. Olha o cone que a gente põe, 35. Olha lá, 1, 2, 3, o preparo. Agora a irrigação é farta, né? A ativação sônica e ultrassônica, até cuidado, né? Com os cuidados necessários, e é o 35 que vai entrar. Então, veja, com apenas um... Isso vale para todos os instrumentos Wave 1. Com apenas um instrumento, eu consigo 3 calibres diferentes. Então, se o blister tem 4, na realidade ele tem 12 instrumentos, porque ele me permite essa adequação. Isso é muito bom, né? Porque eu tenho no mesmo paciente, no molar, diâmetros de condutos radiculares. E a minha referência tem que ser o quê? Um alargamento pelo menos superior, né, àquele instrumento inicial de 4 diâmetros para que eu tenha uma boa desinfecção. Um outro aspecto que é muito importante é que esse sistema reciprocante ele permite preparos circulares. Por isso que nós temos uma excelente eficiência de obturação com um cone único. Gente, bom senso. Obturação com cone único é quando não cabe nenhum outro, tá? Quando couber, você põe. Tá certo? É que com esse tipo de procedimento, 90% dos casos, como nós estamos vendo ali, são cones únicos. Veja que, olha, nós temos desgastes significativos, uma boa desinfecção, seguindo a anatomia do conduto, sem desgastes exagerados. E olha aqui, olha, é um cone só porque não cabe outro. E se couber, põe. Se couber, põe. Tá certo? A proposta da obturação é fazer um bom vedamento. Os melhores cones para ser utilizado na maioria dos sistemas são os cones 0.6, porque eu posso adequar esses cones aos diferentes preparos. Mas o cone Wave 1 Gold, ele tem uma característica muito especial, né? Muito especial e que a gente quer citar dentro desse segundo bloco da aula. Então, aqui eu só queria mostrar para vocês, né, que quem obtura canal lateral é substância irrigadora. Não é gutapercha, substância irrigadora. Tá? Se eu faço um bom preparo, um bom protocolo de substância química auxiliar,
uma boa irrigação, uma boa aspiração, uma boa secagem, uso um bom cimento obturador e faço uma boa condensação vertical, que foi nesse caso aqui, olha a quantidade de sistema de canais obturados. Interconduto, canal lateral, interconduto, 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 recorrente, perdão, recorrente, recorrente, tá? Cone único. Entendeu? Então, é importante que nós saibamos identificar uma boa obturação, né? Então, veja, por exemplo, aqui nós estamos vendo o preparo convencional, que a gente já mostrou para vocês, e do lado direito, nós estamos vendo a excelente adaptação desse cone dentro desse sistema. Então, veja, do lado esquerdo, nós estamos começando com SX, preparando a entrada do canal radicular. Nós vamos ter a sequência desse preparo, a Lima 15 fazendo exploração. É uma repetição do protocolo que nós já mostramos para vocês, né? Wave One Glider. Então, aí eu já tenho. Aí acabou já conduto atrésico. Acabou, né? Porque eu já tenho uma dilatação 0,6 de 20 praticamente. Tá certo? Então, quer dizer, agora eu posso escolher um outro instrumento que se adeque dentro daquela proposta que a gente já comentou com vocês, né? Não forçamos para chegar de uma vez, não é interesse. Para que levar o instrumento para o estresse? Vai, 1, 2, 3. A gente quase que põe o peso do contraângulo em cima só para fazer pressão. Tá? Veja a importância da Lima 15 aqui, ó, removendo essa sujidade, desagregando isso para poder sair na irrigação e aspiração. É aquilo que a gente fala, irrigação e aspiração não existe até que você chegue com o instrumento na região apical. Antes disso, ela é extremamente limitada. Por isso que eu tenho que ter bom sugador, eu tenho que ter, por exemplo, uma Lima 15 para agitar, fazer bastante agitação, né? Continuar esse preparo. Veja, essa suavidade que eu quero que se entenda, né? Isso é tempo real. Nós estamos falando aqui em quanto tempo? Tá certo? Então, esses aspectos são aspectos extremamente positivos dentro de um protocolo de técnica. E essa eficiência ela precisa ter uma manutenção disso. Por exemplo, sugestão nossa. Se você vai fazer obturações com cone 0,6, você vai ter uma massa de gutapercha muito grande na região cervical. Se você colocar o cimento e os cones, né, e depois for fazer o corte de cone, lamparina você esquece. Você tem que ter um maçarico. Mas mesmo o maçarico, muitas vezes nos engana do volume tão grande de gutapercha que tem. Então, o ideal é você obturar conduto por conduto. Veja, né? Eu coloquei o cimento, eu coloquei o cone, eu pego uma ponta de ultrassom, sem água, eu ligo essa ponta de ultrassom, veja, vou voltar um pouquinho aqui, para que a gente veja bem. Aqui, pronto. Eu coloco a ponta de ultrassom, fazendo uma leve pressão, ele está desligado, fazendo uma leve pressão na parede contrária, ligo esse ultrassom, não jogo ainda na parede contrária. Eu conto 1, 2, 3, 4. Agora ele está ativado sem água. Ele já plastificou a gutapercha. Aí você faz isso aqui, ó, e a gutapercha vai embora. Prontinho, tá? Agora, o que você vai fazer, né? Você vai pegar um condensador que tenha a equivalência do diâmetro desse cone do canal radicular. Não pode ser muito fino, senão ele entra lá dentro e puxa o cone, nem muito grosso, senão ele bate em cima e não condensa. Então, você coloca agora esse condensador nessa entrada e faz uma boa condensação. Pronto, né? Vai para outro conduto. Tá certo? Então, limpa e vai para outro conduto. Então, esse tipo de protocolo, ele releva, ele mantém essa qualidade, essa questão que nós estamos falando, né? De, por exemplo, um trabalho eficiente, um trabalho rápido, um trabalho limpo, tá certo? Onde você tem resultados melhores. Então, esse tipo de junção, que é a relação custo-benefício, que é tão importante para a gente. Daí, voltando a falar, né, o cuidado
O protocolo é bastante simples, mas é muito rigoroso, né? Eu tenho que ter esses condensadores que tenham o diâmetro adequado das áreas a serem condensadas. E aí eu tenho aí, ó, algumas endodontias, com cone único, com a técnica mostrar que a gente colocou. Veja a obturação dessa região toda aqui. Os cones param 1 milímetro aquém. A gente pede até para que se tenha bastante cuidado na colocação do cimento obturador, para que se o cone ele é tão justo à parede, tão adequado à parede, que se você bombear muito isso, a quantidade, ele pode jogar muito cimento para fora. Então, a gente só coloca cimento na lateral do cone. Tá? Olha aí, por exemplo, outras endodontias, cone único, né? Realizada exatamente dentro do protocolo, aí pela falta óssea, o extravasamento de cimento, foi um acidente, não é aquilo que a gente gosta, e esse é basicamente o protocolo. Tá? Então, esse tipo de protocolo, ele ajudou muito para a gente a desenvolver essa questão de blindagem, né? Essa questão de um tratamento endodôntico ágil, eficiente, que me permite algumas complementações. Então, vamos lá. Blindagem. Por que blindar? Porque na câmara pulpar só endodontista que mexe. Por que blindar? Porque o protesista, por maior qualidade que ele tenha, ele não conhece os problemas de infecção relacionados ao sistema e a fragilidade da nossa obturação. Por que blindar? Para dar mais resistência ao tratamento endodôntico. Por que blindar? Para minha manutenção adequada de limpeza que eu fiz. Isso é muito importante. Então, veja, eu posso fazer a endodontia em uma sessão ou em duas, né? Dependendo de uma série de variáveis. A nossa preferência é sempre uma, mas existem necessidade de duas. Então, veja, um recurso extremamente eficiente que a gente tem são algumas resinas como a SDR. Né? A SDR ele apresenta uma qualidade muito interessante de eu poder fotopolimerizar com 5 milímetros de resina lá dentro. Quer dizer, ela me ajuda muito na agilização. Segundo lugar, a tensão superficial dela, né? Ela se mantém adequada ao nosso preparo e à nossa cavidade de uma maneira muito, muito interessante, como nós estamos vendo aí. Mesmo você alterando, né, a questão. Então, veja, se eu fiz o tratamento, se eu fiz o preparo do canal ou a medicação intracanal e eu vou selar esse conduto, eu não posso selar esse conduto com materiais que possam fraturar ou materiais que não levem, por exemplo, a uma boa adaptação, a um bom vedamento, ou a materiais complicado para caramba para você trabalhar. Né? Então, por exemplo, essa é uma sugestão de você realizar a sua restauração, né? A tua restauração não, o seu selamento marginal entre sessões, tá certo? Antes, obviamente, a gente colocou aí um procedimento que a gente vai mostrar, né? Então, aí, rapidamente mostrando, eu fiz endodontia, não obturei o canal radicular, coloquei uma medicação por uma série de motivos aí, então nós estamos fazendo a aplicação, esse paciente vai vir daqui a uma semana, ou que tal, e aí a gente está fazendo o acondicionamento ácido desse tipo de procedimento, né? Vou adiantar um pouquinho só o filme para a gente poder ter essa questão, a remoção, né? A lavagem dessa condição exata, e aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos, por exemplo, selar parcialmente essa cavidade. Tá? Então, secando, e agora nós vamos colocar aí um teflon, que é uma fita teflon adequada para esse fim, perdão, né? Uma fita teflon que nós colocamos aqui para que a gente possa, veja, né? Olha lá. Essa fita teflon ela é esterilizada, ela é vendida para isso. Nós vamos colocar dentro dessa câmara pulpar. É muito simples, olha aí. Vamos condensar essa fita teflon aí dentro e colocar resina na parte superior, e isso vai proteger totalmente
a nossa restauração, né? Isso, muitas vezes, é mais simples e mais fácil de fazer do que você colocar um renome de vida, né? Então, o que nós estamos buscando aqui é eficiência e agilidade, tá certo? Então, está aí, ó, adaptando a fita Teflon, a cavidade. Hoje em dia, o especialista em endodontia tem que ter conceitos de dentística, sim, porque ele está protegendo o trabalho dele, tá certo? Porque ele está garantindo toda essa limpeza, toda essa desinfecção que ele fez, a continuidade, né? A colocação da resina e aí uma pequena escultura que você vai fazer no sentido de você deixar esse dente preparado, né? Um pequeno acabamento para que você não desenvolva pontos de contato prematuro para uma outra sessão. Vamos ver agora quando nós fazemos, por exemplo, em uma visita. Eu fiz a endo, eu obturei o canal radicular e eu já vou fazer a blindagem, perfeito? Então é a mesma coisa. Aqui nós temos um sistema de matriz muito interessante da Dentsply Sirona, né? Onde ela permite uma adaptação muito boa. Veja, isolamento absoluto. Tudo é feito dentro desse ambiente de isolamento absoluto. A colocação aqui da matriz, do acerto dela, depois da cunha aqui, ó, para estabelecer um ponto de contato adequado, adaptando essa matriz aqui dentro dessa área, perfeito? E depois vamos dar o quê? Procedimento a essa restauração. Tá? Aqui, a importância da manutenção do ponto de contato, e é porque muitas vezes você tem ausência desse ponto de contato e a restauração fica muito ruim e a alimentação vai e bate direto e te dá uma dor horrível pós-operatória, você acha que é endodontia, vai lá e quer retratar o canal, né? Então, está aqui o procedimento, colocação daqui da nossa resina, adaptação, fotopolimerização, ó o barulho. Isso é ponto de contato. Fundamental, tá? Fundamental. Então, ali uma boa matriz e está aí. Você fez já a reconstrução desse dente. Ah, mas quem vai fazer a reconstrução desse dente é o profissional de dentística que indicou o paciente. Perfeitamente. Só que esse profissional ele vai tirar um pouco da oclusal e acertar o oclusal. Ninguém mais mexe na câmara pulpar, né? Se você tiver esses recursos necessários, que não são recursos caros, você pode tranquilamente estar desenvolvendo um procedimento como esse com uma agilidade muito grande, né? E aqui entra o outro ponto fundamental que eu queria mostrar para vocês e para depois a gente poder encerrar, que é o quê? A blindagem intrarradicular. Então, vamos lá. Parece complicado, parece difícil, parece que requer muita habilidade. Mas por que nós faríamos isso? Nós faríamos isso porque essa é nossa responsabilidade dentro do tratamento. Então, como nós temos e nós desenvolvemos esse tipo de conhecimento, cabe a nós a responsabilidade de conversar com o nosso colega, de debater com o nosso colega, né, a questão da ação desses procedimentos. Tudo é feito com isolamento absoluto, né? Nós sabemos, muitas vezes fomos criados assim, e muitas vezes tivemos essa informação de quando vai colocar um pino no interior do canal radicular, a gente coloca uma broca para tirar a obturação, né? Aí seca com ar, aí faz a moldagem, aí às vezes põe um pino cimentado com cimento provisório que 2 minutos depois entrou saliva, aí seca de novo com ar e aí cimenta o pino. Quer dizer, é uma coisa muito complicada isso, né? Eu não estou falando que é o padrão, eu não estou falando que é o lógico, eu não estou falando que é sempre que acontece desse jeito, mas a gente conhece isso. E depois de um certo tempo, quando acontece um problema, a culpa é da endodontia. Veja,
Eu vou fazer um comentário aqui, né, que eu considero um comentário muito importante. Eu nunca retrato o dente que eu faço. Por que eu nunca retrato o dente que eu faço? Porque o que poderia ser feito foi feito. E a blindagem foi garantida por mim. Eu não tenho mais o que fazer nesse dente. Eu não tenho mais o que fazer nesse endodonto. Se a lesão não passou, é cirurgia parendodôntica, e se não passou, é implante. Né? Porque é esse o ponto que nós temos que pensar. Retratamento, ele só deve ser aplicado a casos que nós recebemos e nós não fizemos, uma vez que toda vez que a gente faz, a gente é extremamente rigoroso, e por isso a técnica tem que ser simples, fácil, para que o rigor seja maior. Né? Nós temos que ser muito rigorosos. Então a pergunta é, o que eu tenho que fazer que eu não fiz? Nada. Então, não tenho que retratar. Agora, se esse tratamento ele vem de outros profissionais, a gente, na realidade, não sabe o que aconteceu. De repente, a endodontia maravilhosa é a substância química auxiliar, foi a saliva. E o dente está totalmente comprometido. Né? Então, é importante hoje o conceito de blindagem. Nos nossos cursos de especialização, é selecionado um bloco de blindagem e o aluno é incentivado a realizar a blindagem depois da endodontia para que ele desenvolva esse tipo de procedimento, que é extremamente simples. Né? Agora, vamos lá. Vamos ver algumas questões, por exemplo, que são fundamentais e que são conceitos mais modernos. Esse trabalho está aguardando para ser publicado no Australian, são com conceitos mais modernos e que apareceram recentemente dentro do estudo desses novos temas. Então, eu estou mostrando essa imagem aí para vocês, tá? Essa imagem aí para vocês, que a gente tem aqui ó, o terço cervical, o terço médio e o terço apical. O terço cervical aqui, o terço cervical aqui, o terço médio aqui, o terço médio aqui, o terço apical aqui e o terço apical ali. E o que nós estamos vendo em vermelho? O que nós estamos vendo em vermelho é o cimento H+ penetrando no interior dos túbulos dentinários. Ou a resina, o cimento resinoso, penetrando nos túbulos dentinários, como nós vamos mostrar. Veja que eu tenho uma grande quantidade de penetração, né, no microscópio multifocal, aqui nessa área, aqui no terço médio, obviamente menos, né, porque eu tenho menos túbulo dentinário, e até foi muito interessante o terço apical, com bastante túbulo aqui, mas aqui não, veja. Isso é natural do terço apical, mediante a sua redução de odontoblastos dentro dessa área. Agora, é bastante diferente quando eu observo nas figuras abaixo. Nas figuras abaixo, praticamente, o cimento obturador e o cimento, ou o cimento resinoso, que nós vamos mostrar, não penetrou nos túbulos dentinários. Muito pouco no terço cervical, talvez 5%, quase nada no terço médio e nada no terço apical. Qual é a diferença de um grupo para o outro grupo? No primeiro grupo, o tratamento foi feito em sessão única ou medicado com determinadas medicações. No segundo, que são solúveis. No segundo grupo, aqui embaixo, a medicação foi o hidroxicálcio. Então, gente, olha, isso daí ele traz algumas considerações, certo? Algumas considerações significativas que nós precisamos ver, né? Primeiro, será que a medicação com hidróxido de cálcio potencializa a minha desinfecção? A ponto de eu não fazer endodontia em sessão única para medicar e limpar melhor o canal? Acho que não. Ele não entra nos tubos dentinários. E não entrando os tubos dentinários, ele atua mais na luz do canal radicular. Ora,
na luz do canal radicular, meu preparo químico cirúrgico, ele é o master dentro dessa proposta. Não necessito, então, de uma complementação, de uma medicação que não me amplie o espectro de desinfecção. Agora, ponto número 2, que é o caso mais significativo dentro dessa temática, ele entupiu os túbulos dentinários. E não só o cimento obturador, como depois vocês vão ver o cimento resinoso, conseguiu entrar dentro dos túbulos dentinários. Veja, quando nós observamos o primeiro grupo, nós estamos mudando um conceito de obturação, que até então era de imbricamento, para um conceito de adesão, né? Mas no segundo grupo, a medicação ela atrapalhou essa postura, ela não permitiu esse processo. Então, a medicação não presta? Não, claro que presta. A medicação não funciona? Funciona. Mas eu preciso, talvez, medicar? Não sei. Né? Aqui está a prova. Você pensa, você julga. Se eu estiver trabalhando numa drenagem abscesso, é uma outra história. Mas se eu estou trabalhando num dente que não está numa fase aguda, ou num dente que está com uma doença degenerativa pulpar ou inflamatória pulpar, talvez o mais interessante seja selar o mais rapidamente esse dente. Muito bem. Nós mostramos o conceito de blindagem anterior quando nós tínhamos uma determinada quantidade de espessura dentinária. E agora vamos mostrar a questão de blindagem quando nós temos várias paredes destruídas, né? Então, nós podemos reforçar essa blindagem, reforçar esse conceito, utilizando para isso pinos de fibra de vidro. Quais? Pinos de fibra de vidro que tenha a dureza semelhante à da dentina. Não existe fratura dental quando eu estou trabalhando com pino de fibra que tenha dureza semelhante à da dentina. Um pino metálico ou um pino de zircônia, ele vai promover um risco muito maior de fratura. Porque, veja, nós estamos nos concentrando num conceito de ecossistema de forças. Então, se eu não desgasto o canal radicular, além do que foi desgastado durante o preparo, se eu uso um pino de fibra individualizado, vários pinos de fibras com mesma dureza da dentina e cimento resinoso, ou um pino que se adeque a 90% do espaço, com a mesma dureza da dentina e com cimento resinoso com dureza semelhante à da dentina, eu mantenho o mesmo ecossistema de forças. Eu vou reduzir de maneira extremamente sensível o risco de fratura. Então, veja, por exemplo, aqui que interessante o que a preparação incremental e esse sistema me traz. Tá? Por exemplo, se eu terminar aqui o preparo desse conduto com um primary, tá certo? Nos últimos 5 milímetros dele, eu tenho o diâmetro de um cone de pino de fibra 0,5. Não preciso botar broca. Não preciso desgastar dentina. Não preciso dilatar canal. Só que aqui nós vamos fazer uma consideração. O cone de guta a ser utilizado não pode ser o cone 0,6. Precisa ser o cone Wave 1. Mesmo que eu calibre e corte um pouco a ponta dele para que ele chegue na medida melhor. Por que isso? O cone Wave 1 ele foi, na realidade, desenvolvido pelo professor Cliff Ruddle para termoplástica. Obturar os 5 milímetros, cortar e colocar termoplástica, cortar e colocar termoplástica. Então, esse cone ele tem uma conicidade, né, nos 5 milímetros iniciais dele e depois ele diminui um pouco a conicidade. Veja aqui na imagem. Um cone 0,6, 25, um cone Wave 1 Gold Primary 25. Nos 5 milímetros iniciais são idênticos. Depois disso, a gente tem mudanças de conicidade. Né? Então, você veja bem, às vezes você pode falar, mas por que o cone 0,6, será que ele não trava um pouco além do ápice em determinadas circunstâncias? Pode ser que ele trave,
Mas a questão é muito pouco. E a questão apical é compensada pelo cimento obturador, mas aqui a situação é outra. Eu vou fazer uma grande condensação vertical. Eu preciso de um cone que esteja totalmente travado na região apical. Então, eu preciso desse. Porque a hora que eu travo esse, eu tenho certeza que o travamento é apical. Protocolo técnico extremamente simples. Escolher o cone, travou o cone, etc. Tudo mais, vou obturar o canal. Né? Corto aqui, ó, os 5 milímetros apicais, que eu tenho que ter no mínimo 5 milímetros de obturação. Coloco o cimento obturador com ponta de papel absorvente dentro do canal radicular. Molho as paredes, tudo certo. Pego uma pinça de precisão e se pego o cone aqui, lá na porçãozinha cervical dele, desses 5 milímetros, e jogo ele dentro do canal. Né? Obviamente, ele não vai virar. Né? Então, ele vai jogar dentro do canal. Aí eu escolho um calcador que tem um bom diâmetro no terço cervical e no terço médio para poder acomodar esse cone dentro dessa região. Exatamente dessa maneira. Né? Olha lá. Não estou colocando cimento obturador para que você possa ver com propriedade a adaptação desse cone. Então, está aí, ó, os calcadores com diâmetros compatíveis. Não pode ser fino, senão ele puxa o cone. Não pode ser grosso, senão ele entra. Então, eu vou usar, olha, está vendo? Esse era muito largo. Então, eu vou trabalhar na porção cervical. E agora, perdão, né? Perdão. Então, eu vou trabalhar na porção cervical. O calcador. Isso é muito importante para que a gente fixe, né? E agora, veja, eu vou escolher um calcador que vai adaptar dentro desse diâmetro, mais ou menos aqui, para ele poder jogar esse cone para cá, que tem que travar aqui, senão ele vai para o osso. Então, por isso que tem que ser um cone wave one. Muito largo, vamos pegar outro calcador. Olha o travamento. Está vendo? Olha a adaptação desse cone. Olha só como ele trava e você pode fazer uma excelente condensação vertical. Está pronto. Está aí, ó. Está obturado o canal. Tá certo? Está obturado o canal. Bom, e como é que a gente faz? Nós vamos pôr um pino de fibra, que é na sequência. Tá certo? Como é que nós limpamos o canal radicular? Escovas interdentais autoclavadas. Pega um pouquinho de algodão estéril, molha um pouquinho no álcool, vai lá, limpa, irriga com água destilada e aspira, né? Volta com a escovinha sem algodão, agora só um pouquinho com álcool, esfrega bem na parede, irriga com água destilada e seca o conduto com sugador e pontas de papel absorvente. Né? Gente, nós estamos falando em procedimentos extremamente simples. Extremamente simples. Está aí, ó, escova interdental, lava, limpa, e está aqui no final somente o terço cervical, o terço apical preparado, obturado. Será que limpa? Será que ele usar a escovinha interdental com um pouquinho de álcool, depois seca, limpa? Está aí, ó. Esse protocolo todo ele está no nosso site, né, www.professormarchal.com.br, no item e-book. É um e-book azul, que ele faz parte de um livro do CIOSP, e a Napoleão ela liberou esse capítulo, né, para que você possa ter acesso gratuitamente. Lá tem passo a passo desse procedimento, tem essas fotos mostrando, você pode tirar qualquer dúvida e qualquer coisa fala com a gente. Muito bem. Está aí, ó. Esse é o conceito de limpeza que você tem. Esses túbulos dentinários abertos. Qual é a consequência? Nós vamos ver já já. Então, você veja bem, o que seria blindagem? Né? Reconstruir a coroa inteira? Pode ser, o paciente é seu, você quer fazer, beleza. O paciente não é seu, né? Você vai reconstruir. Ou o paciente vai colocar uma coroa total. Faça um munhão. Mas no interior do canal radicular, ninguém mexe. Esse é importante, né? E o ideal que você faça é colocar um cimento resinoso que não precise tomar presa com luz, porque a luz não chega lá. Ou um cimento resinoso químico,
ou um cimento resinoso dual. Pelo menos nesse ambiente, entendeu? Do cone que você vai usar. Então, está sendo colocado, fazendo o ataque, a fotopolimerização, perfeito? Aí nós damos sequência, colocação, aí tem que ser um passo rápido, a colocação desse cimento resinoso e o pino que já está devidamente escolhido. Aqui nós temos uma grande instrução, vamos colocar 3 pinos. Aqui nós vamos reconstruir essa coroa, mas se você puder fazer uma união disso, já é suficiente para ele poder preparar em cima, né? Colocar os pinos, vibra um pouco para você ter a saída de ar, como se fosse uma obturação. Esse cimento vai tomar essa presa no interior do canal radicular. Esse é a capa do livro azul que está no e-book, que você pode fazer o seu, que você pode consultar, né? E ver esse procedimento bem mais detalhado, para passo. Eu acho que com a gravação da aula que vocês vão ter pela Dentsply e com o capítulo, né? Fica muito claro isso. Vocês podem rever, ver várias vezes, né? Veja só o aspecto da dentina, sem condicionamento e com o autocondicionamento. Então, aí começa a ver as possibilidades que nós estamos falando da questão de blindagem. Aí, tudo bem. A nível de câmara coronária, você pode voltar a trabalhar com o SDR, né? Para esse preenchimento, que é mais do que o suficiente, ele vai ser fotopolimerizado, mas aí você não tem problema de acesso à luz no interior do sistema, né? Então, está aí. Então, está fazendo a questão, né? Veja, eu posso terminar nessa fase do lado esquerdo, aonde, por exemplo, o profissional ele tem o dente protegido, não vai haver fratura, tá certo? E se coloca uma coroa, uma coisa, ou eu posso na sequência, né? E terminar com a restauração. Aqui nós estamos terminando a restauração e veja, isolamento. Então, é realizado em apenas uma consulta a endodontia e a restauração ou o munhão, tá certo? E nós temos o nosso sistema de canal devidamente protegido, gente. Essa é que é a questão. Por isso que se nós trabalharmos com colegas protesistas, nós temos que conversar com eles, porque essa nova visão, essa visão é muito nova. Então, quer dizer, não é para ele achar que você está fazendo o trabalho dele, né? Vocês estão colaborando para o melhor do paciente. Ele pode depois fazer um preparo nisso e ninguém mexe na câmara pulpar. Então, você blindou, tá certo? Essa que é a proposta que a gente vai fazer. Aí a restauração foi realizada e o tratamento foi concluído. Agora, essa é a imagem que eu gostaria que vocês tivessem. Nós temos uma dissertação, uma tese de doutorado, do doutor Edgar Valdívia, que vai ser defendida semana que vem, que ele mede, né, a resistência radicular de pinos metálicos, pinos individualizados e o pino adaptado, né, realizado até com o scanner 3D no interior do canal radicular. E ele vê, por exemplo, que esse pino feito pelo scanner 3D ou pelo pino individualizado, que é muito simples, são pinos menores com resina, né, foram que transmitiram ao conduto ao órgão dental a maior resistência à fratura, né, sendo muitas vezes superior, extremamente significativas diferenças quando comparado a um pino de zircônia ou a um núcleo metálico. Tá certo? Agora, aqui o que a gente quer mostrar para vocês é a blindagem. Nós estamos vendo aqui o pino, nós estamos vendo o cimento, mas veja, por favor, reparem na porção da dentina. A grande quantidade de material que penetrou no interior dos túbulos dentinários, veja. Então, isso é adesão. Isso é blindagem. Por isso que eu falo para vocês, se você fez isso, mas se eu tiver que retratar, você não tem que retratar. Se o problema não passou, é porque ele não é oriundo do conduto radicular. É uma película adquirida na superfície externa,
né, bacteriana, que tem que ser removida cirurgicamente, ou que seja, tá certo? Mas o conduto radicular está blindado, está selado, né? Veja bem essa imagem, como são imagens altamente significativas que demonstram de maneira muito forte a manutenção da desinfecção, da limpeza do canal radicular. Então, para isso também, eu tenho que ter os meus túbulos dentinários livres, abertos, para que se possa ver uma real blindagem do canal radicular. Então, veja, eu vou mostrar um videozinho bem rápido para vocês, né, do projeto 32, que a Mariel falou. A gente também tem esse projeto na PCD, como nós vamos fazer, que é o Natal Sem Dor, onde a gente aplica esses conceitos, certo? Então, aí o pessoal chegando lá em Cacoal, para depois ir para as tribos indígenas, para a população ribeirinha, fazendo endodontia, blindagem e pequenas cirurgias. Aqui a gente passou numa faculdade, a gente fez um pequeno workshop para eles lá, né, de passagem, vou passar aqui, e aí a gente deu sequência aí, a entrada, essa equipe que foi para lá, deu a sequência, a entrada na população ribeirinha. E o grupo todo foi, pessoas profissionais do Chile, do Uruguai, do Peru, do Brasil, alunos da Liga da USP. Chegou até essa parte só. Daí para frente é com barco e a gente carregou todo o equipamento aí com a ajuda do pessoal. Além de ser, obviamente, uma ação social que a gente está fazendo, a gente está aplicando esses protocolos, né? Esses protocolos que previamente eles foram pesquisados. Depois que eles passaram pelo crivo científico, aí eles passam a ser aplicados. E a gente aplicando aí, não só pela ação social, a gente mostra que se você faz aí, você faz em qualquer lugar, você faz no seu consultório. Então, esse ponto é um ponto importante. A viabilidade desses protocolos, né? Então, nós temos aí a ação propriamente dita, né? Então, aqui é o caminho que a gente tem até a área, né? Então, aqui o pessoal trabalhando, faz a endo, vai para a blindagem. Importante a presença também de tecnologia como a digital, né? Isso é fundamental. Você precisa saber no que você gasta o seu dinheiro, né? Você precisa empregar o seu dinheiro em relações custo-benefício que sejam significativos. O projeto mostra isso. Aí a população agradecendo a gente, né? Acabei de fazer meus dentes que estavam em estado precário, entendeu? E graças a Deus esses anjos veio aqui para fazer esse trabalho tão maravilhoso. Então, é um projeto que não pode acabar, que não pode parar e que precisa de todo o apoio das pessoas para poder continuar. Então, tenho aqui só para agradecer por toda essa maravilha que eles fizeram por mim. Eu sou a Magna e eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse projeto 32. Foi mágico da minha vida, foi um presente de Deus. E eu quero agradecer o professor Machado, que fez todo o procedimento de desinfeccionar a raiz do meu dente. Olha lá, endo, obturação do terço apical, pino de fibra. E aí, no caso, são próteses que são construídas com resina mesmo, né? Muitas outras pessoas possam ser atendidas assim como a gente foi hoje. A gente se sente feliz, eu estou me sentindo outra pessoa, outra mulher. Eu não podia sorrir, eu tinha vergonha, então eu estava assim, muito constrangida. E hoje eu estou muito feliz. Na realidade, eu acho que nesses projetos aí é que você vê a importância da nossa profissão e a importância do sorriso. A gente não tem ideia. A gente trabalha com uma classe maior. A hora que você transmite isso para essas pessoas, você não tem ideia da maneira como você é recompensado com isso. A autoestima que volta, né? Isso que a gente chama hoje, né, de interação, tá certo?
com a endodontia e com algumas manobras que a gente tem, basicamente de restaurações. Tá certo? Esse é um outro vídeo que a gente vai demorar só 2 minutinhos, que eu queria mostrar, que é o projeto do Natal Sem Dor, que a gente aplica isso na PCD. E vamos ter esse ano de novo. Passava muita necessidade em casa, muitas vezes sem ter até mesmo o que comer. Já tratava desde o ano de 2000 de um câncer nos ossos. Devido a todo o tratamento que eu fiz, eu perdi muita parte óssea, principalmente na parte dos dentes. Já não tinha mais a vontade de sorrir devido a tudo que eu passava. Ninguém imagina que é o sorriso do ser humano. O que o Projeto 32 faz na vida das pessoas, eles não têm ideia. Só de eu saber que eu já vou arrumar meu dente, eu já sou outra pessoa. Eu fico imaginando o meu tudo branquinho, retinho, certinho. Eu vou poder sorrir novamente. Um sorriso bonito. Então, esse projeto ele atende a população carente. Hoje nós estamos fazendo a segunda versão do Natal Sem Dor. Há um ano atrás, a gente iniciava esse projeto atendendo moradores de rua e moradores de abrigo para tentar tornar um final de ano ou um Natal melhor para essas pessoas. Nós estamos trabalhando com 18 profissionais especialistas, mais 18. Então, veja, são 18 profissionais, tá? E também 18 alunos de especialização e alunos de graduação que nos auxiliam. Foram realizados 120 endodontias, fora as próteses de restauração, entre 9 da manhã e 5 da tarde. Isso é para exatamente demonstrar a eficiência do protocolo, né? E depois que ele volta a falar, passou pelo crivo científico, aqui é a eficiência prática disso. Aqui, por ser em São Paulo, a gente já contém o apoio do SEREC. Então, são coisas muito bonitas. Alunos de especialização como auxiliares e mais 15 acadêmicos. Então, tudo isso gera em mim um sentimento de satisfação e sem dúvida, o viés humano também que esse projeto tem é muito gratificante. Para isso também é fundamental que a gente venha agradecer a presença dos nossos parceiros e um dos patrocinadores ouro mais importante, a Dentes Blycirona, que ela praticamente ajuda a parte toda de base. Como empresa, para a gente é muito importante apoiar um projeto desse, porque eu acho que a gente faz com que os nossos materiais cheguem a todas as pessoas e participar do projeto faz com que eu veja na ponta o quanto ele faz diferença para as pessoas e na vida das pessoas. O projeto realizado nas instalações da APCD, ou melhor, da FAOA, está nos propiciando toda a infraestrutura clínica. Nós queríamos encontrar o caminho que cruzasse a endodontia de qualidade do Brasil e o acesso à população, porque existe um descompasso muito grande entre a qualidade do nosso dentista e o acesso à população para esses dentistas. Nessa edição, a gente recebeu uma paciente que é soropositiva. Ela falou que ela vem peregrinando muitos consultórios há muito tempo e ela não era atendida. E ela saiu daqui chorando, agradecidíssima, e hoje ela já esteve aqui, já foi atendida. Ver o sorriso daquela paciente, a animação que ela tava, porque ela chegou e falou: é meu aniversário e eu ganhei um presente, porque vão reabilitar todo o meu dente. Então, às vezes você fala, eu tô fazendo tão pouco, mas aquilo que você recebe é muito mais importante. É o orgulho de fazer parte de uma empresa e de um time que apoia isso, que faz que isso seja possível. O dente, ele apresenta o sorriso, o que isso de fato representa para o ser humano. Essa é uma das maiores, ou se não a maior gratidão, o maior ganho que a gente pode ter dentro desse projeto. Deve ser muito gratificante para vocês e para mim que está de fora de ver e é bonito. Imagina para quem faz parte disso. Obrigada de coração. Gente, ficou muito lindo, gente. Ficou muito lindo, muito lindo.
sou uma nova mulher agora. Diz que a vida começa aos 40, o meu vai começar aos 51. Um presente que eu ganhei. E eu acho que ele é a porta de entrada da alma. Bom, pessoal, então, na realidade, né, o que a gente queria mostrar para vocês é basicamente isso. E a gente, às vezes, fica um pouco revoltado, né, porque você faz endodontia, você prepara isso, você prepara aquilo, etc. E quem ganha, né, é o pessoal da estética, da dentística, tudo mais. Aí todo mundo chora, né? O trabalho nosso a gente não vê. Isso é brincadeira. O que a gente quer mostrar para vocês, por exemplo, é que a nova endodontia ela necessita de desenvolvimento de tecnologia e de equipamentos e etc., que propicie essa integração na resolução maior da saúde, não daquele dente, mas do paciente, né? Então, acho que o ponto mais importante é nós tomarmos uma consciência muito grande de que nós tratamos pessoas, seres humanos, e aquele nosso caso, ele está dentro desse esquema e é dentro desse ponto que nós devemos trabalhar. Tá? Então, gostaria de agradecer e estou à disposição aí da Mariel, do pessoal, se quer te dar alguma dúvida, alguma coisa assim, por gentileza. Muito obrigado. Oi, professor. Tudo bem? Bom, ótima a aula, como sempre. E eu sempre acabo me emocionando muito, né, vendo esse vídeo do Projeto 32. Eu acho muito emocionante. E, inclusive, eu vou começar as perguntas. A última pergunta que mandaram para a gente, eu vou botar ela em primeiro, porque eu acho que aproveita bastante esse gancho, né? Falando para você falar um pouquinho sobre o Projeto 32, como é que funciona e tudo mais, que eu acho que despertou bastante a curiosidade do pessoal com esse vídeo. Tá. O Projeto 32 ele foi criado há mais ou menos 12 anos atrás, numa discussão, tá certo, numa estação de esqui na Suíça. Assim, entendeu? A gente conversando lá com o pessoal da Suíça, com o Daniel Nobis, então eu falei para ele que se eu tivesse um material, um equipamento apropriado, eu faria endodontia, inclusive na Amazônia. Né? Então, daí é que nasceu, tá certo? Então, o projeto ele nasce com uma extremamente audacioso, tá certo? Eu me lembro uma vez que uma das diretoras, né, comentou com a gente que esse projeto era muito importante para pegar o novo mercado da Dentsply. Eu falei, mas como assim? Falou, o mercado dos dentes que são extraídos. Então, quer dizer, a praticidade do protocolo técnico e a praticidade das ações e a responsabilidade dessa ação, ela visa a criar novos caminhos da endodontia, aonde, por exemplo, você pode, com essa melhor relação custo-benefício, tratar pessoas a um preço melhor, porque é mais simples, é mais fácil, é mais rápido, né? E eu volto a falar aquilo que eu falei no começo, que esse simples e fácil e rápido, ele está debaixo de uma responsabilidade incrível sob o ponto de vista científico. Então, esse é o ponto básico. Então, eu acredito, e eu fico muito contente com isso, é que esses protocolos, né, eles deixaram essa endodontia mais democrática. E eu acho que é isso que é um ponto importante, principalmente para os educadores. Né? Eu acredito que, claro, nós temos uma série de recursos técnicos muito legais, etc. Mas o que o endodontista precisa ter primeiro? O que ele precisa aprender primeiro? Então, o Projeto 32, depois que esses protocolos foram testados cientificamente, como a gente já repetiu várias vezes, ele passou a ser aplicado. E ele passou a ser aplicado nas piores condições possíveis. E eu me lembro da primeira viagem. A primeira viagem é um vídeo que, inclusive, hoje está na Associação Americana de Endodontia, que ela também desenvolve, ela prestigia o nosso projeto. E a primeira viagem, nós chegamos lá na Amazônia, na região de Nazaré, depois da cheia do Rio Madeira, onde estava uma lama só, o posto de saúde todinho acabado, todinho lameado. A gente foi conseguir achar o equipamento no curral das vacas lá em cima, montamos num bar, que era o único lugar limpo, e fizemos endo, né, de boa qualidade, com restauração e tudo mais.
E, na realidade, quando nós mostramos esse vídeo, que terminou emocionando muitas pessoas na Associação Americana de Endo, é que eu não tinha reparado, estava escrito lá, Bar e Café Hollywood, lá no meio da Amazônia. Então, quer dizer, o Projeto 32 ele vem a mostrar que sim, que é possível você realizar endodontia de qualidade e que é necessária, né, a inter-relação da endo com essa parte do resto, né, e os recursos que a gente tem dentro deles. Então, quer dizer, o Projeto 32, ele dentro da sua ação social, ele tem a sua potencialização técnica para ser aplicado. Então, ele mostra isso, né? Tá certo? Você, no teu consultório, pode desenvolver um trabalho com muito maior facilidade. Essa é a alma do projeto, além do seu cunho social. Inclusive, na hora que você estava explicando sobre o projeto aqui para a gente, chegou uma outra pergunta do Cristiano. Ele quer saber como que ele faz para ser voluntário no projeto. Cristiano, a gente vai ter uma ação agora, em dezembro, no dia 12/12, tá? Você pode ir lá, ver, assistir essa ação, para você poder se inteirar melhor, conversar melhor. Você pode entrar via site mesmo, lá tem Fale Conosco. Aí você fala com a gente entra em contato com você. E só para lembrar também, gente, se alguém quiser saber um pouco mais sobre o projeto, a gente está sempre divulgando nas nossas redes sociais e também, agora que está próximo da ação do dia 12, a gente está divulgando e tudo mais, então é só ir lá no nosso Instagram que você consegue as informações do local, do endereço, do horário, do dia 12, para se quiser acompanhar. Certo. Bom, agora vamos para as perguntas técnicas propriamente ditas. O Natan perguntou por que fazer condensação em frio e não com quente, não em quente. Você pode condensar com o que você quiser. A gente tem tido resultados muito bons dessa maneira, que é uma maneira muito simples. Entendeu? Então, Natan, olha, o que você deve fazer na obturação? Vedar o canal radicular. Você pode vedar de um jeito ou de outro. Faça com aquele que você se acostumar e melhorar e você tiver melhor domínio. Esse é o ponto, né? Nós, até hoje, não trabalhamos com termoplástica, nada contra a termoplástica, não vimos a necessidade disso. E nisso nós estamos falando, né, de uma questão considerável de mais de 2.000 alunos de pós-graduação e de graduação. Mas eu não sou contra nenhum outro procedimento técnico, não. Se você se adapta com esse, trabalha bem com esse, faça esse. O que a gente precisa é obturar bem. Então, vamos supor, se você tem um canal achatado, né, então aí sim, você tem que partir pelo menos para uma condensação lateral. Tá bom? Ah, tá bom. Temos uma Mas outra pergunta. Só uma complementação. Eu não gosto muito de colocar assim, faça desse jeito meu que é melhor. Isso é bobagem, né? Porque senão não existiria A e nem B. Todos eles são bons. Então, o que é mais importante dentro disso é a sua adaptação ao procedimento. Agora, se a técnica A fosse a única que resolvesse, a técnica B não funcionaria. Isso é a mesma coisa que patência apical, né? Tem gente que fica no 0, tem gente que fica no 1. Para mim, eu acho que não importa nenhum nem outro, porque os dois funcionam. Entendi. A gente também tem uma outra pergunta. A blindagem pode ser realizada imediatamente após a obturação? Deve ser realizada após a obturação, né? Então, a gente mostrou duas circunstâncias. Uma circunstância onde eu faço a endodontia e eu tenho o dente com 4 paredes, com bastante estrutura, que eu já faço lá a restauração e a blindagem desse dente, ou pelo menos eu já faço com a resina até o oclusal. E daí quem vai restaurar pode tirar, abaixar um pouquinho, fazer uma outra escultura, etc. Mas ninguém chega em câmara pulpar. E também quando a gente vai colocar o pino. Porque quando a gente vai colocar o pino, na obturação a gente já obtura somente o terço apical e já entra com o pino, e já entra com a resina. E é aquela história, né? Dependendo da quantidade de estrutura envolvida, ou você restaura, ou você faz um munhão, entendeu? Mas o importante é câmara pulpar, ninguém entra. Eu acho que isso vai um pouco de encontro também a uma outra dúvida que a gente tem, que a gente recebeu. Ele perguntou se
que, embora a intervenção do colega protesista, embora não seja no conduto radicular propriamente dito, se ele não corre o risco de uma reinfecção, né, do conduto, podendo vir causar o retratamento do canal. Olha, doutora, a gente que fez endo muito tempo atrás, sabe? Às vezes a gente chegava e via cada coisa terrível, né? Eu acho que hoje em dia a endodontia com a questão do endorresto, né, com um pouco de fusão da dentística e da endo, ela cresceu tanto, que a gente precisa hoje reconsiderar a questão protética. Tá? Então, quer dizer, para que a gente evite qualquer deslocamento da nossa obturação, qualquer problema que venha a prejudicar a qualidade da nossa endodontia e apresentar, sim, problemas no futuro, a gente blinda ou prefere blindar, tá certo? Porque você tem que entender que futuramente, sem dúvida, os cursos de prótese, dentística e endo trabalharão juntos nesse contexto, mas atualmente não. Então, se me permite, Mariel, é até às vezes muito difícil, e quem tem o conhecimento é que tem que ter a humildade do esclarecimento. Então, quer dizer, se você, endodontista, desenvolveu esse tipo de protocolo e domina esse tipo de protocolo, cabe a você visitar o teu protesista, visitar o teu colega, explicar com ele, mostrar como é que faz, mostrar se ele não quer que você faça, se não quer que você deixe, porque a gente já sabe. Quantas coisas a gente já viu, o cara pega sem isolamento, mete uma broca lá dentro, a gente usava a broca para desobturar. Mas, gente, até então foi assim. Então, eu acho que a gente tem que ter um respeito muito grande com a evolução científica. A evolução científica, ela te traz determinadas informações, né, que cabe a você melhorar e não criticar o passado, porque o passado, ou aquela maneira, era como se fazia até então. Então, eu acho que é muito importante esse trânsito entre a informação científica. Né? Às vezes a pessoa pega e fala estava tudo errado. Não estava errado. Isso é evolução. Evolução se pressupõe melhoria. A gente também recebeu uma outra dúvida. Essa vibração dos pinos... no momento que você já fez o tratamento de canal propriamente dito, se essa vibração não deixa propensa à formação de bolhas. Não, a vibração é para evitar bolha. Quando a gente coloca um cimento obturador no interior do canal radicular com cone de guta, a gente vibra para poder remover aquele ar residual. É uma obturação do canal, só que é pino de fibra e cimento resinoso, em vez de ser guta percha e um H+, por exemplo. Então, a vibração é para isso, é para retirar. E a vibração se faz com a mão, não coloca vibrador, não. É uma coisa simples, é como se fosse uma obturação do canal, um movimento de vai e vem para remover o ar residual. Ok. A gente também recebeu uma outra dúvida. Há alguma interferência do cimento obturador antes da sua presa com a resina utilizada na blindagem? Nós não vimos nenhum tipo de interferência com o H+ e com o cimento resinoso. Não sei com outros cimentos. Eu acredito que não, porque a área que ele vai... Ele não faz um mix com cimento obturador. Né? O cimento obturador está lá, fechou o cone, limpou, removeu e depois entrou o outro. A gente não viu nenhum caso, mas eu também não tenho informação científica para te dizer sobre isso. Uhum. Agora, o que nós não podemos utilizar é cimento de obturação de conduto na base de eugenol, né? Porque o eugenol não permite a presa da resina, tá certo? Mas se você estiver trabalhando com cimento resinoso, eu acredito que, inclusive, é a mesma família que eles vão estar se tratando lá dentro. Ok. O cimento usado foi autocondicionante? Sim. Você pode usar o cimento autocondicionante ou você pode usar o dual, tá certo? O que você não pode usar é um cimento que tome presa somente com a questão do foto, com a luz, porque ela não vai chegar no interior do canal radicular. Porque o cimento, o autocondicionante é bem caro. O dual ele já é mais, tem um acesso melhor a essa questão. Entendi. Bom, essa era a nossa última pergunta. A gente fecha com chave de ouro, como eu disse, esse ano.
E eu queria dar alguns avisos. Bom, primeiro eu queria saber se tem algum aniversariante no dia de hoje. Se tiver, para falar lá no chat ali embaixo para gente. Que a gente vai dar de presente de aniversário um blister da Wave on Gold, que foi a lima que o professor discorreu hoje no webinar. Se não tiver nenhum aniversariante no dia de hoje, a gente vai perguntar se tem algum aniversariante da semana. Se não tiver na semana, a gente vai caminhando até achar um aniversariante para a gente dar esse presente. Eu sei que já tem um aniversariante que é do dia 15 do 12, então todo mundo que estiver mais próximo 25 do dia 15 de novembro. É o seu, né? Não, mas tudo. Não, mas aí, deixa eu ver o chat. Eu amanhã. Marcelo Guetti. Ixi, olha aí, ó, tinha um monte de gente fazendo aniversário. Não, foi amanhã. Eu acho que... Então, acho que o Marcelo Guetti, eu acho que a gente pode dar esse presente para ele. Então, eu vou depois procurar o nome dele na lista de inscritos. E aí eu pego o contato dele para pegar o endereço para a gente enviar esse presente para ele. E feliz aniversário, Marcelo. Feliz aniversário para você. E também eu quero falar que a gravação vai estar disponível nas nossas redes sociais. Então, logo a gente já conseguir ter essa gravação. E eu quero, professor, agradecer mais uma vez. Eu acho que eu fico frisando, batendo nessa tecla, que para a gente é uma honra, porque de fato realmente ter você dando assim, um webinar, né, assim, numa terça-feira à noite, e ainda assim é agradável, né, escutar e ver e aprender na sua aula. Eu queria agradecer por você ter topado, embarcado com a gente nessa aventura. Muito obrigada, e para a gente é sempre uma honra ter você com a gente. Muito obrigado, Mariela. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todas as pessoas que ficaram aqui com a gente. É um prazer, nós estamos à disposição, tá? Muito obrigado. Isso, gente. Boa noite. Obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco. Boa noite, tá? E qualquer dúvida, se vocês quiserem fazer alguma pergunta que não conseguiu fazer durante ou apareceu depois, é só você procurar a gente nas nossas redes sociais, tá? Tanto a Dentsply quanto o professor Machado, tá? Que a gente está disponível para tirar as dúvidas, tá bom? E muito obrigada pela presença de todos. Tchau, boa noite.